Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 1º de junho de 2021, terça-feira, eu sou Júlia Stanzioni e a gente confere agora as informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje a gente fala sobre o Dia Livre de Impostos. A gente fala também por aqui sobre o curso do Instituto do Legislativo Paulista sobre a Organização das Nações Unidas, Instituição para a Paz. Outro assunto muito importante que a gente aborda no Jornal da Rede Alesp é saneamento básico e também a crise hídrica. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. O feriado prolongado de Corpus Christi no estado de São Paulo seguirá com as mesmas restrições atuais para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e também serviço. Esse feriado foi adiantado em março pela Prefeitura de São Paulo como medida para conter o avanço do coronavírus. De quinta, dia 3, a domingo, dia 6, o estado de São Paulo continuará, portanto, na atual fase de flexibilização do Plano São Paulo, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até às 9 da noite. Na quarta-feira, o governo do estado de São Paulo recuou e desistiu de liberar o funcionamento do comércio até às 10 da noite, a partir de hoje, 1º de junho, como tinha sido anunciado pela gestão do governador João Dória, do PSDB. A capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha a previsão de ser ampliada para 60% no próximo mês, nesse mês, agora de junho, seguirá em 40%. Secretário de Saúde da cidade de São Paulo previu a chegada da terceira onda e essas medidas permanecerão em vigor até o dia 13 de junho e ocorrem após o estado registrar aumento no número de internações, que voltou a ficar acima dos 80%. Pelo novo cronograma, a ampliação de horários e capacidade deve ser liberada a partir do dia 14 de junho. Abrindo aqui o nosso Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com o Guga Mendonça, que traz os assuntos importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Guga, tudo bem com você? Muito bom dia, Júlia Stanzioni, muito bom dia a você que acompanha o nosso jornal nesta terça-feira. Eu trago aqui as informações do Legislativo Paulista. Vamos começar com a reunião da Comissão de Relações Internacionais que aconteceu ontem em ambiente virtual aqui na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, e recebeu o secretário estadual de Relações Internacionais, o Júlio Serson, e a cônsul-geral da República Popular da China, a Shen Pegui, para discutirem relações entre os países. Paulo Fiorilo conversou com os dois, e o secretário Júlio Serson fez questão de cumprimentar os parlamentares integrantes da comissão, que foi criada recentemente, no ano de 2020, e comentou a influência da China em São Paulo. O Júlio Serson diz que é o maior investidor externo do estado de São Paulo e está em diversos setores que geram renda para a população paulista, disse o secretário de Relações Internacionais do estado de São Paulo. Já a cônsul Shen Pegui começou sua apresentação falando sobre o histórico da parceria entre os dois países. Para que vocês tenham uma ideia, no ano passado o Brasil se tornou o primeiro país latino-americano a alcançar a marca de 100 milhões de dólares em fluxo comercial com a China. Segundo a cônsul, estatísticas que demonstram a resiliência e a complexidade das nossas relações pragmáticas. Ela fez questão de dizer isso durante a comissão. Também participaram da reunião, principalmente aí o destaque para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, que disse que a China é um país de extrema importância para todos nas exportações dos nossos produtos e para a compra de nossas vacinas. Aí a participação do presidente da Assembleia Legislativa nessa importante reunião. Conduzidas
as negociações, né, foram bastante discutidas também as negociações das vacinas, né, principalmente aí a vacina do Instituto Butantan, que é feita em parceria com o laboratório Sinovac, que é um laboratório chinês, né? E a Consul deixou claro que o governador João Dória iniciou as tratativas desde o começo para que se viabilizasse essa vacina que nós temos hoje. Temos destaque também para a fala do deputado Alex de Madureira, do PSD, que falou que o controle da pandemia só foi possível graças a esse acordo entre o governo do estado e as entidades chinesas. Disse o deputado: se temos grande parte da população vacinada, brasileira vacinada até agora, é por conta desse acordo entre Brasil e China. Os parlamentares fizeram questão aí de ressaltar essa importância. Participaram da reunião também o deputado Barros Munhoz, do PSB, Castelo Branco, do PSL, o deputado delegado Olim, do Progressistas, o deputado Eniose Kucker, do Novo, e Roberto Moraes, do Cidadania, além do deputado Wellington Moura, do Republicanos. A reunião, como eu disse no começo, foi presidida pelo deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Júlia, muita coisa acontecendo na casa esta manhã também. Daqui a pouco eu posso trazer mais destaques, Sim. mas se eu puder dar uma palhinha para você do que acontece hoje na casa aí, eu começo com esses destaques. Quero sim, Guga, por favor, até porque o pessoal que está em casa para saber o que acontece nesse momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Guga? Pois é, daqui a 15 minutos, muitas reuniões começam em ambiente virtual, começando com a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, aí discutindo projetos de relevância para o Estado de São Paulo a partir das 11 da manhã. Você acompanha nos canais aí da Rede Alesp, a gente mostra tudo para que você não perca nenhum detalhe do que acontece. Depois, também às 11 da manhã, né? Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, mais uma reunião. Às 15 horas, nós temos a 38ª sessão extraordinária em ambiente virtual para discutir o projeto dos municípios aí de interesse turístico, os municípios do estado de São Paulo que vão ganhar esse selo do interesse turístico, e daqui a pouco também eu trago mais detalhes dessa votação. E às 2 da tarde tem a Comissão de Direitos Humanos, que se reúne também em ambiente virtual. Eu não posso deixar de destacar também logo mais, e isso provavelmente eu trago para vocês durante o Jornal da Rede Alesp, às 16 horas e 30 minutos, teremos a posse de um novo deputado aqui na Assembleia Legislativa, o Walter Vicione, do PMDB, que entra no lugar do deputado Itamar Borges, que assume aí a Secretaria do Estado de Agricultura, mas isso é um assunto aí para o nosso segundo boletim, tá certo, Júlia? É isso mesmo, Guga Mendonça. Então, no decorrer aqui do Jornal da Rede Alesp, você volta contando um pouco mais sobre essa posse do deputado e também de tudo que estiver acontecendo no momento aqui na Alesp. Até já, Guga. Até já, Júlia. Muito obrigado. Até a nossa próxima intervenção. E agora você acompanha com a gente a nossa primeira entrevista. A gente fala sobre o Dia Livre de Impostos e como a data pode conscientizar a população sobre a excessiva carga tributária aqui do nosso país. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Ângelo Ambrise, ele é advogado especialista em direito tributário. Bom dia, doutor Ângelo, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia, tudo bem com você? Muito obrigado. Tudo em ordem, dentro dos conformes, não é, doutor? Nós já falamos aqui, abrindo essa entrevista, justamente sobre a carga tributária aqui no país. Eu quero começar essa entrevista justamente falando, e para que o senhor conte para quem está em casa de um modo reduzido, por que a carga tributária no nosso país é tão alta? A carga tributária ela é alta porque ela incide em vários, o que a gente chama de fatos geradores, né? Ela incide sobre o consumo, ela incide sobre a renda, sobre a propriedade, sobre a importação, sobre folha de pagamento, enfim. A carga tributária ela tem um percentual bastante elevado porque ela praticamente traz dinheiro do contribuinte para o fisco,
tanto estadual, federal como municipal, de vários segmentos. Então, ela tributa vários fatos econômicos relevantes. Como eu disse, o consumo, a industrialização, folha de pagamento, importação, propriedade, enfim. Agora, doutor, nós falamos agora do Dia Livre de Impostos. Por que ele foi criado e qual é o objetivo? Que as pessoas realmente entendam o quanto se paga de tributação, como é que funciona, como é que as pessoas sabem que aquele dia específico foi o Dia Livre de Impostos? O Dia Livre de Impostos ele foi criado por uma iniciativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, né, a CNDC, e ela acontece já há 15 anos. Nós temos a 15ª edição, que aconteceu no dia 27 do mês passado, e a finalidade principal desse dia é conscientizar a população do tamanho da carga tributária. E eles fizeram isso de um modo bastante inteligente, que é o seguinte: como funciona? Qual é a dinâmica? Uma empresa se cadastra no site Dia Livre de Impostos e oferece os seus produtos como se ele não fosse tributado. Então, vou te dar um exemplo. 1 litro da gasolina, ele passaria de R$ 5,87, R$ 5,90 para R$ 3,79, mais ou menos. Então, o que o posto de combustível faz? Ele se cadastra e oferece à população 1 litro de combustível de R$ 5,80 por R$ 3,70, R$ 3,80. Tá? Isso serve para quê? Para a população verificar efetivamente, sem fazer muita conta, mas tendo a questão prática, quanto cada produto pode ser reduzido se a gente não considerar a carga tributária brasileira. Algo muito importante, Júlio, que a gente tem que considerar essa iniciativa não é uma iniciativa do governo federal, estadual ou municipal. Os empresários, eles cadastram esses produtos, eles dão os descontos para o contribuinte, mas eles recolhem a carga tributária existente. Então, não é um dia livre de impostos dado pelo governo, e sim é uma iniciativa empresarial. E essa iniciativa tem surtido efeito, então, no mundo empresarial? As empresas, elas têm entendido a importância desse dia? Como é que tem funcionado, então, para eles? Do que eu tenho acompanhado, tem surtido um efeito bastante relevante. Se formos analisar todo o histórico de dados fornecidos pela Confederação, a gente verifica que está dobrando a cada ano o volume de empresas que estão colocando seus produtos à disposição para que consigam vender e fazer parte desse movimento de conscientização. Eu acredito que nos próximos anos a gente tem uma exponencialidade disso, dada a visibilidade que isso está tomando e também a grande carga tributária que a gente tem e o impacto que isso causa na população. Então, a minha expectativa é de que muito em breve a gente tenha maciçamente várias empresas de diversos segmentos aderindo a esse dia. E como a carga tributária, então, que o senhor já disse que é alta aqui no nosso país, por N fatores, como ela impacta na vida, no dia a dia das pessoas e principalmente das pessoas que não estão nas classes mais favorecidas, ali a A e a B? Perfeito. Júlio, o impacto é devastador, principalmente para as famílias que possuem uma menor renda. Principalmente porque elas acabam pagando indiretamente, não diretamente, todos os impostos na compra de produtos básicos, como, por exemplo, cesta básica, alimentos em geral, produtos de consumo, como televisão, veículos, motos. Então, para essas pessoas, o impacto é devastador, porque se a gente for analisar uma carga tributária de 31%, que foi a média do ano passado, imagino que essas pessoas deixam de comprar como saúde, medicação, educação, pagando esse volume avassalador de impostos. Então, realmente, quem sofre é a população de baixa renda e, consequentemente, a gente tem um movimento menor de economia dessas pessoas, de aquisição de bens e serviços, por conta que existem valores limitados para fazer compra, o salário é baixo. Me imagino, doutor, aqui pensando com a sua resposta, eu imagino que não será algo que se mude no país a curto prazo. Se fala muito em reforma tributária, em revisão desses tributos aqui no país, mas eu imagino, que sou leiga nesse assunto, que isso demore mais de décadas.
E o senhor acabou de falar que impacta justamente naquelas pessoas que mais precisam ou que mais dificuldade têm em adquirir os seus bens. Como é que fecha a conta? No estado que nós estamos, não fecha a conta, né? O que nós precisamos, efetivamente, é ter uma carga tributária integral. O que isso significa? Uma reforma tributária integral. Isso quer dizer, nós precisamos mudar a forma como nós tributamos o nosso país. Diminuir o volume de impostos nos fatos econômicos, como eu mencionei, então diminuir o imposto sobre a industrialização, sobre a folha de pagamento, enfim. Não adianta, como a gente vem nos últimos 20, 30 anos, tendo uma colcha de retalho de reforma tributária. Uma hora se reforma determinado setor, outra hora determinado imposto. O que nós precisamos é um novo sistema tributário, menos burocrático e que tribute efetivamente poucos fatos econômicos, e para isso nós precisamos, consequentemente, de uma redução do tamanho do nosso Estado. Porque se a carga tributária é desse tamanho, é porque nós temos um Estado que precisa desse nível de arrecadação para pagar suas contas, né? Então, nós precisamos reduzir, e com a reforma tributária vem a reforma administrativa, uma está atrelada à outra, eu arrecado menos, mas eu também preciso gastar menos. No entanto, nós não precisamos esperar 10 anos. Com vontade política, nós conseguimos fazer uma reforma tributária integral que busca os anseios da sociedade, principalmente aquelas pessoas que têm mais necessidade de obter bens e serviços em razão do seu pequeno faturamento, se tratando de empresas, ou então das pessoas físicas que têm aí, vivem de um salário mínimo, 2 até 3 salários. E aí, doutora, a gente esbarra numa outra questão, né? Também a questão em como o nosso país se posiciona diante do mundo. Não é? Eu não gosto muito dessas comparações, de tentar comparar nossa carga tributária com de outros países, como o senhor bem disse, né? Os outros países também têm um outro tipo de arrecadação, têm outro tipo de gasto e afins. Mas pensando na posição do Brasil com o restante do mundo, no sentido de muitas pessoas falam e que moram em outros países conseguem ver a volta dessas arrecadações, né? A volta dessa tributação em serviços de educação e principalmente de saúde, isso falando fora do país. Por que aqui no Brasil a gente não fica tão claro esses benefícios que deveriam voltar para a gente? Em minha opinião, os benefícios não são claros porque eles não existem, né? A gente tem uma defasagem ou uma ineficiência do tamanho do órgão público, e não é fazendo uma crítica a partido político, longe disso, é uma estrutura que vem de 1988 para cá, né, com a nova Constituição Federal. Então, nós temos uma ineficiência na arrecadação e na efetividade dos serviços públicos. Então, se a gente comparar o nível de arrecadação que o Brasil possui próximo a outros países que arrecadam 30%, 35% do PIB, o retorno, ou seja, a eficiência tributária é muito maior. O que isso quer dizer? A cada R$1 de imposto, retorna para a população, por exemplo, 30, 40, 50 centavos de serviço público. No Brasil, a gente não tem esse percentual. Então, se arrecada R$1 e volta para a população, poucos centavos. Então, a ineficiência do Estado em si, e aí são N fatores que nem daria para a gente falar nos próximos minutos, essa ineficiência é que traz essa sensação e realidade de não ter o retorno da carga tributária. Então, eu pago R$1 de imposto e levo para casa R$5 ou 5 centavos de benefício desse R$1 que eu paguei. 95 centavos é a ineficiência do governo. Poderia ser 20 centavos, 30 centavos, só estou dando exemplo hipotético, né? A matemática o ideal seria, a cada R$1 que eu entrego, eu deveria ter muito próximo de R$1 de serviço. A ineficiência do governo, ou do Estado, da nossa máquina e do nosso sistema administrativo é que causa essa discrepância. Contribuo com R$1, levo para casa 10 centavos. E nesse aspecto, doutor, o senhor imagina que em algum momento da nossa história a gente vai conseguir ter um equilíbrio? Ou, infelizmente, a gente pode melhorar um pouco, mas esse equilíbrio vai ser difícil? Olha, se a gente pegar os dados históricos do país, eles são desanimadores, porque a gente sempre vem numa crescente, na verdade, um decréscimo de eficiência, né? Nós temos um Estado cada vez mais inchado, embora
exista, sim, um esforço grande para os gastos públicos, mas a história não nos mostra que isso é tão simples de ser resolvido no curto espaço de tempo, né? No entanto, eu sou um pouco otimista e gostaria muito de ver nos próximos anos que a gente conseguisse, não precisamos talvez diminuir o Estado, e sim torná-los mais eficiente, para que a gente consiga, com a mesma carga tributária, ou ter um benefício maior no curto prazo, ou maior ainda no longo prazo. E aí a gente não precisaria reduzir tanto a carga tributária. No entanto, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer um ou outro fator. Nós precisaremos, na minha opinião, fazer os dois fatores, tanto diminuir a carga tributária ou torná-la mais evidente para quem pode contribuir mais e resguardar quem pode contribuir menos, isso já seria um grande avanço. Então, de um lado, a redução da carga tributária inteligente, vamos chamar assim, eficiente, e do outro, buscando uma melhor performance do Estado para que R$1 contribuído retorne em R$1 em serviço público. Perfeito, doutor Ângelo. Uma outra questão que é importante a gente contar para quem nos assiste nesse momento, a pandemia tem, claro, impactado os diversos setores aí da economia e também da sociedade. Com relação à tributação, algo pode ser feito para minimizar, em algum aspecto, essa elevação de tributo? Há uma relação? O que eu quero dizer há uma relação de pandemia com aumento de tributo? Olha, na minha opinião, não há uma relação da pandemia com o aumento de tributo. Nós não tivemos, nos últimos 2 anos, um aumento da carga tributária que eu pudesse afirmar isso. Isso não. O que o governo, principalmente o federal e o estadual, o municipal é muito diluído, eu não consigo te trazer essa informação, mas os governos federais e estaduais, federal e estaduais, eles tiveram bastante programas de adiamento de vencimento, principalmente no ano de 2020, postergando o vencimento de tributos, abrindo algumas espécies de parcelamento para que o empresário pudesse deixar de pagar um tributo no começo da pandemia, para que ele consiga se adequar e depois ele efetuasse pagamento. Então, tanto o governo federal quanto o estadual, eles trouxeram algumas sugestões e implementações interessantes por parte do empresário, né, para que ele conseguisse, num primeiro momento de pandemia, se dedicar a manter a sua operação ativa e depois ele realizaria o pagamento dos impostos, como foi no governo federal em vários estados, com a moratória, que foi postergar o vencimento, maio pagou-se em agosto. Enfim, nós tivemos vários incentivos governamentais bastante interessantes para ajudar os empresários nesse começo de pandemia. O senhor falou dos empresários e justamente eles, né, os empreendedores, as empresas, né, elas podem pedir ou solicitar a revisão da sua carga tributária? Como é que funciona, então, do outro lado, né, para as empresas e os empreendedores? Essa é uma excelente pergunta e os empresários precisam estar muito atentos a isso. No Brasil, nós temos grandes problemas na parte tributária, tanto de alíquota, que são altas, mas também uma confusão absurda. É tributo dentro de tributo, imposto dentro de outra contribuição, contribuição dentro de imposto. É um absurdo tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso país. Então, sim, é possível que praticamente todas as empresas analisem a sua carga tributária de forma individual para que ela consiga, ou através de pedidos administrativos, ou através de ações judiciais, requerer a redução da sua carga tributária. E aí ela consegue, por exemplo, ter alguma vantagem competitiva. Então, uma empresa que, por hipótese, tenha 30% de carga tributária, com essas ações administrativas ou judiciais, ela pode reduzir a sua carga para 25%, 27%, por meio de uma análise individualizada e tomada de decisões assertivas dentro da legalidade, obedecendo todo o compliance necessário tributário. Ainda com relação às empresas, o senhor falou, né, sobre essas questões de revisão e afim. O microempreendedor não são as grandes empresas de grandes portes, né? É quem tem o MEI e afins.
Como é que funciona essa carga tributária para eles? Digo porque o pessoal conhece, na verdade, como PJ, né? Pessoa jurídica, né? Como é que funciona a carga tributária? É o ideal ou não? Ainda é muito alta essa carga tributária para quem é pessoa jurídica? Olha, se a gente for começar para as empresas que são pequenas, eu acredito que a carga tributária é condizente, muito próxima do ideal, principalmente empresas individuais, as MEIs, as EPPs, ou até as empresas no Simples Nacional. São empresas que a contabilidade pode ser muito simples, ela vai pagar um valor praticamente fixo ou um percentual pequeno do seu faturamento para pagar toda a sua carga tributária. Então, para as empresas menores, vamos chamar assim, cujo faturamento não seja tão expressivo e o número de empregados também seja reduzido, eu acredito que a carga tributária, comparado a uma grande companhia, uma média empresa, ela é muito próxima do ideal, porque pode trazer benefícios tanto para o sócio quanto para eventual poucos empregados que ele possui. Então, nesses casos, eu acredito que ela é tão benéfica que os próprios empresários buscam a sua regularização, saem da informalidade para buscar a formalidade. Como, por exemplo, uma costureira, alguém que tem um carrinho de cachorro-quente, alguém que tem um food truck, um mecânico, enfim, são pessoas que movem a economia, né? A grande maioria das empresas são pequenas e, às vezes, essas cargas tributárias são atrativas ou praticamente perto do ideal, que elas saem da informalidade para conseguir emitir uma nota fiscal, conseguir melhorar um pouco a sua contratação, os seus tomadores de serviço, ou então conseguir vender dentro da formalidade os produtos que elas fazem ou os serviços que elas prestam. Agora, doutor, estava lendo aqui, são 153 dias no ano só para pagar imposto, 5 meses. Não é para a gente encerrar a nossa entrevista. Para as pessoas que estão em casa, que ficam sempre desanimadas com essa informação, o que o senhor pode dizer a longo prazo? Depois que essa pandemia passar, que a economia voltar a girar, vai ficar menos pesado? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta muito difícil de ser assertivo nela. Mas eu sou um esperançoso. Eu acredito que a gente vai conseguir ter uma retomada da economia. Nós temos muitos setores que estão represados. Nós precisamos do apoio do governo para o país voltar a crescer. Então, a potencialização do crescimento econômico que a gente pode ter, ela virá atrelado a grandes incentivos financeiros, como financiamentos a baixo custo, mas principalmente com a redução da carga tributária. E com a redução da carga tributária, a gente precisa entender a economia volta a girar mais rápido. O Brasil pode se tornar um ambiente de negócio atrativo para capital estrangeiro, ou seja, para as pessoas outras empresas que querem investir no Brasil, empresas de tecnologia, empresas de revenda de produto. Então, nós precisamos atrelar a retomada da economia, onde a população aparentemente está ávida pelo consumo, porque estamos 2 meses praticamente represados, sem viajar, sem poder comprar alguns produtos que a gente gostaria. Então, nós precisamos atrelar esse potencial de compra a um bom incentivo para o empresário de redução de carga tributária e também dinheiro na economia barato para que financie o empresário a ter o crescimento necessário. E é muito importante que, da mesma forma que o pequeno empresário precisa estar atento a se formalizar, a tentar crescer dentro da legalidade, nós precisamos ter os olhos voltados também para as empresas médias e grandes. Então, a redução da carga tributária, ela é muito mais robusta e com maiores oportunidades nas empresas que são maiores, porque elas têm uma carga tributária mais complexa. Então, é um dos meios do empresário ter uma vantagem competitiva, buscar a redução da carga tributária pelo meio administrativo ou pelo meio judicial. Assim, a gente consegue praticamente fechar todas as pontas. Redução da carga tributária pela legislação, o contribuinte pagando menos pelos serviços e pelos produtos e conseguindo adquirir menos, e o empresário atento a toda essa legislação para que ele consiga ter uma carga tributária mais justa, a chamada e tão buscada justiça fiscal. Perfeito, doutor Ângelo. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia para o senhor. Igualmente para você, muito obrigado.
Os hospitais públicos e privados da cidade de São Paulo não conseguiram salvar mais da metade dos pacientes de Covid-19 que deram entrada em unidades de terapia intensiva, as UTIs, em março desse ano. O segundo mês mais letal da pandemia até agora em todo o país. Mesmo com a expansão de 72% no número de leitos de UTI entre 1º e 31 de março na capital, o total de pacientes que ocuparam essas vagas no período e acabaram morrendo chegou a 4.151, 58% das mais de 7,2 mil internações. O levantamento foi feito com base nos dados dos 39.280 pacientes com Covid-19 confirmada que tiveram internação em UTI, notificada aqui na cidade entre março de 2020 e março de 2021. A análise considera a atualização mais recente do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Gripe, o CIVEP-Gripe, e só inclui os registros até março para levar em conta apenas os casos dos quais já se conhece um desfecho de alta ou óbito. O deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, destinou em 2021 R$1.900.000 em emendas impositivas para 10 entidades filantrópicas que têm prestado um bom serviço à população. Elas atendem milhares de pessoas e dependem de parcerias com o poder público para custearem seus atendimentos médicos, hospitalares, exames diagnósticos e também cirurgias. Dentre as entidades estão a Unicamp, o Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos, de São Paulo, Banco de Olhos de Sorocaba, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itu, entre outras entidades. O parlamentar destacou que, em um momento tão crítico, a saúde merece o desempenho e a atenção especial e ele tem trabalhado forte para colaborar com entidades sérias e que prestam um bom serviço à população de São Paulo. Agora você fica com a Comissão de Saúde, a gente fica no YouTube. A Secretaria de Estado da Educação deve entregar novos ônibus escolares para 6 municípios do interior paulista. Esses veículos, no valor de R$250 mil cada, foram conquistados por meio de indicação do deputado Dirceu Dalben, do PL. O objetivo é proporcionar mais segurança nos transportes dos estudantes. Os municípios beneficiados são São Bálsamo, Cerqueira César, Macatuba, Motuca, Tanabi e Torrinha. Esses veículos também podem circular na zona rural e têm capacidade para até 59 passageiros sentados e devem ser equipados com plataforma para o embarque e desembarque de estudantes com deficiência. O parlamentar destacou que a viabilização desses ônibus escolares reafirma o compromisso do mandato com a educação nas cidades e ele quer oferecer condições adequadas, com conforto e segurança, para que os alunos cheguem às escolas focados em aprender. Agora aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre o curso do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, sobre a Organização das Nações Unidas, Instituição para a Paz. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Tiago Dias, ele é advogado e professor. Bom dia, doutor Tiago, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Bom dia, Júlia, bom dia a todos, bom dia ao cidadão, bom dia a todos. É um prazer falar aqui com o senhor e de um tema tão essencial, né? Para quem está em casa nos assistindo nesse momento, eu gostaria de começar que o senhor explicasse de forma resumida qual é o trabalho da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada há 75 anos, ela tem um papel essencial para a busca da paz. Ela foi criada no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, e o objetivo era evitar um conflito como o que ocorreu em 1945, a Segunda Guerra Mundial, e o que já tinha ocorrido com a Primeira Guerra Mundial. A ONU, então, em razão disso, cria uma série de países, as potências que ganharam a guerra, criam essa instituição, que é a Organização das Nações Unidas, que foi crescendo ao longo do tempo, hoje tem 195 membros, 196 membros, desculpe, e o objetivo dela é tanto ser um parlamento para o mundo, em que reúnem vários países, esses 196, que
ajudam, contribuem na elaboração da legislação internacional, do direito internacional, mas também como um governo, uma espécie de um auxiliar aos governos desses países também, auxiliando na parte econômica, na parte social, humanitária, que muitas vezes é o papel que a ONU é vista pelas pessoas, pelo cidadão no dia a dia. Ele associa a ONU a esse papel humanitário, mas é muito mais do que isso. E o objetivo do curso é falar sobre estes papéis todos variados. Desculpa, doutor. Justamente essa questão, né? As pessoas estão acostumadas com essas ações humanitárias em todo o mundo, né? Mas também a ONU tem essas outras especificações e, justamente aproveitando o gancho da sua fala, o quanto, né? O senhor falou, o Parlamento do Mundo, né? Enquanto trazer esse tema do Parlamento do Mundo para o nosso Parlamento Paulista. O objetivo em razão mesmo desse aniversário da Organização das Nações Unidas, esses 75 anos, é trazer como aquele grande parlamento influencia os nossos parlamentos locais, tanto os parlamentos nacionais quanto os parlamentos locais, parlamentos regionais, inclusive os parlamentos municipais. Muitas vezes o país, os vários países que fazem parte da ONU, eles incorporam determinadas normas de direito internacional e essas normas vão fluindo dentro do sistema e vão para os parlamentos, refletem nos parlamentos locais, como muitas vezes ocorre no próprio estado de São Paulo e nos outros estados da federação. Isso é da natureza das coisas. Muitas vezes é quase como se existisse uma energia que fluísse no sentido de incorporar determinadas legislações. Obviamente que muito não é incorporado em razão do interesse e da soberania nacional e própria dos interesses das assembleias locais e do cidadão local. Mas também, por outro lado, muitas vezes é necessário essa incorporação para fins de resguardar e auxiliar esses governos locais. Então, o objetivo é mostrar como que a organização ela está na vida do cidadão. E justamente o quanto também a ONU pode fazer parte desse dia a dia do cidadão, em que às vezes o cidadão não conhece a fundo o quanto a ONU pode estar por trás de tudo isso. Nesse momento de pandemia, a gente sabe o quanto também a Organização das Nações Unidas está atuando em todo o mundo para que se diminuam os impactos sociais e econômicos, né? Então, como hoje a ONU tem se pautado diante da pandemia no Brasil e aqui no mundo? E aqui no Brasil e no mundo, isso? Sim, essa pergunta é muito interessante porque, e inclusive nós vamos abordá-la com mais detalhes no curso, mas a questão é, a Organização das Nações Unidas ela tem limites orçamentários, ela tem um papel extremamente importante, como nós falamos e vamos falar, mas ela também fica muito restrita à questão dos seus orçamentos. O orçamento das Nações Unidas ele é um conjunto de contribuições desses países membros da organização. Nós sabemos que nos últimos anos o orçamento caiu muito, foi muito reduzido em razão do principal financiador, que foi os Estados Unidos. Ele fez uma redução nesses orçamentos, na contribuição ao orçamento das Nações Unidas, o que influenciou, impactou bastante o orçamento da organização. E hoje, nesse estado pandêmico que nós estamos vivenciando pelo mundo, a gente vê esses reflexos de como a organização ficou limitada ou está limitada, mas ainda assim fazendo um grande trabalho nessa questão humanitária, ainda que tenhamos críticas ou coisas assim. Mas a organização ainda é muito importante e o objetivo é, nesse curso, apresentar o quão importante ela é e quanto ela chega no cidadão e, por exemplo, nessa pandemia, como que ela está auxiliando e buscando reduzir determinadas questões sociais, determinados problemas que afligem o mundo. E, doutor Tiago, quando a gente fala em aproximar, né, o Parlamento Paulista dessas questões, o ELP faz muito bem isso, né, de aproximar o Parlamento Paulista com temas tão latentes e importantes da sociedade. A gente sabe que em cada país a ONU tem os seus escritórios para poder voltar as atenções para o problema específico daquele país, né? Quando a gente traz um tema como esse para o Parlamento, também ajuda em como o Parlamento, a gente está falando aqui da LESP, em ter essa interlocução com a ONU para ajudar nas demandas também do Estado.
Sim, concordo, e é isso mesmo que nós vemos, a importância de que o cidadão local, o cidadão na sua cidade, no seu estado, perceba a importância da organização, perceba que a organização se encontra no seu país, ela tem escritórios, ela tem uma contribuição, o escritório não é uma espécie de uma representação diplomática apenas da Organização das Nações Unidas naquele país, mas ela é um escritório que tem funções executivas de trabalhar, verificar números, trabalhar analisar os problemas, trabalhar a estatística que ela reúne, conveniada com os governos nacionais, então, por exemplo, reúne dados com o governo brasileiro, com os governos locais também, verifica esses números e oferece sugestões. Se o país pede, muitas vezes é o que ocorre, ela fornece a ajuda necessária. O Brasil, aliás, e São Paulo, inclusive, tem um papel muito importante nisso. O Brasil sempre contribuiu para a Organização das Nações Unidas, sempre contribuiu, ofereceu sugestões e também contribuiu especificamente uma série de ações. O cidadão brasileiro muitas vezes associa, inclusive o Brasil, a questões de missão de paz. O Brasil tem um histórico muito interessante e muito bonito nessas missões de paz ao redor do mundo. Então, é interessante como, por exemplo, São Paulo contribuiu com isso na sua história, mais de 100 anos, desde a província paulista ao estado de São Paulo. O estado ofereceu muita ajuda, contribuiu muito com a organização, ou que era a antecessora da Organização das Nações Unidas, que era a Liga das Nações, que nós vamos, inclusive, falar dela no curso, e depois nas Nações Unidas, com uma série de membros, inclusive parlamentares de São Paulo, que contribuíram na Organização das Nações Unidas. Isso é muito interessante. Nós vamos poder abordar isso com mais profundidade no curso. E nós estamos falando sobre o curso, né, doutor Tiago? Aí, para quem está em casa e possa surgir alguma dúvida, esse curso, ele é aberto, vai ser de forma virtual, né? Até porque estamos em meio à pandemia. Esse curso, qualquer pessoa pode fazer, no sentido, é voltado para um público específico ou não? Não, o interesse nosso é trazer o curso para o cidadão. Não queremos aqui fazer um curso apenas para estudantes de relações internacionais, de direito, de economia. Nós queremos fazer um curso amplo, trazer nesses 3 dias de curso, buscar mostrar para o cidadão, não apenas para o estudante, mas para todo cidadão paulista, qual a importância da organização. Então, o evento ele é aberto, ele vai, inclusive, para os estudantes que têm interesse, uma série de razões acadêmicas e tudo mais, vai ser dado certificado do curso, e sendo um curso online, permite com que mais pessoas participam. E isso é muito importante. Uma outra questão, né? Nós estamos falando dessa relação internacional, né? O senhor acabou de falar, o público-alvo não são apenas estudantes da área de relação internacional ou quem já tem uma proximidade com esse assunto. Me parece que com a pandemia, doutor, essa questão do internacionalizar, né, se tornou ainda mais latente. O quanto você precisa pensar não só em consequências para o seu país, mas também para o resto do mundo, né? Como, então, a ONU pode ter esse papel, né, de agregador do mundo? Ele já era em um sentido, né, de questões humanitárias, como o senhor disse, mas a pandemia nos traz outras realidades, está nos trazendo outras realidades de que é preciso uma colaboração mundial, senão a gente não vai para frente. Sim, e inclusive sobre isso nós vamos, um dos dias do curso, se não me falha o segundo dia, que vai ser o dia 4 agora de junho, nós vamos apontar um aspecto da ONU, que é a ONU econômica, e que está há alguns anos com pouca força na organização, mas que agora a gente volta a ver como o próprio secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, está chamando a atenção novamente para esse setor da ONU, que é o Conselho Econômico e Social. É aquele lado econômico da Organização das Nações Unidas e que durante a Guerra Fria teve muita importância e teve uma contribuição muito importante. Esse Conselho Econômico e Social, aliás, foi presidido 2 vezes por brasileiros, e o Conselho
econômico cuida dessa questão, tanto humanitária, mas cuida, acima de tudo, de propostas para o desenvolvimento econômico dos países, soluções para determinadas crises financeiras. Então, hoje a gente vê o Conselho Econômico, desde o ano passado, aliás, trabalhando muito com várias proposições que possivelmente nós veremos serem aprovadas na Assembleia Geral das Nações Unidas agora desse ano, que ocorrerá em setembro, e como isso vai influenciar a questão de como os países querem se desenvolver e como eles querem ligar suas cadeias produtivas, porque nós vimos na pandemia que as cadeias produtivas globais, elas se mostraram frágeis na questão de acesso a determinados insumos, a questão do acesso aos fármacos em si, e hoje a gente vê isso, e nas Nações Unidas, aliás, neste momento, o Conselho Econômico e Social está trabalhando com essa situação, e então a gente vê o reflexo disso, assim, muito, muito nítido, é que o cidadão acaba não vendo isso, não vê essas origens, de como surgem esses debates, e depois ele, por uma série de outras questões, ele vê os resultados disso, mas ele não vê como essas coisas se iniciam. Então, o curso também tem esse intuito. Perfeito, doutor Tiago, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor. Bom curso, então, aqui no ILP. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Só uma dica, quer participar do curso? www.al.sp.br/ILP. O governo do estado de São Paulo criou uma nova regionalização na região de Votuporanga, dividindo os municípios em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. A ideia é unir cidades com as mesmas vocações para avançar no desenvolvimento justamente da região com potencial social e econômico. O assunto foi apresentado em audiência pública no município de Votuporanga e a repórter Melissa Araújo acompanhou o evento. A cidade de Votuporanga recebeu autoridades para o anúncio da aglomeração urbana da região dos Grandes Lagos, que será constituída por Votuporanga, Jales e Fernandópolis. São cerca de 400 mil moradores beneficiados pelo investimento destinado ao aglomerado. Hoje aqui a gente tratando de uma região com mais de 430 mil habitantes, um PIB maior que outros estados do Brasil, por exemplo, mas ainda com certas desigualdades regionais que ao longo dos próximos anos vão ser trabalhadas e diminuídas, né? A gente vem com uma noção de descentralização das ações, de participação da sociedade, do governo, dos municípios nos rumos das decisões da região, com um planejamento pensando onde a região quer chegar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Também a vinda de mais investimentos é a gente enfrentar o presente e construir o futuro. O anfitrião da audiência pública, o presidente da Câmara de Vereadores de Votuporanga, Serginho da Farmácia do PSDB, falou da importância da representação do deputado Carlão Pinhatari e do projeto de sua autoria que deu início a todo esse debate. O Carlão ele é uma pessoa muito visionária. O Carlão ele foi prefeito aqui em Votuporanga e o Carlão ele deu início ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Então isso já era, ele tinha isso lá atrás como prefeito e agora como deputado e principalmente presidente, agora ele colocou, né, vai colocar isso em prática junto com o nosso governador, né? Então isso só vem a trazer o reconhecimento do nosso interior. Que quando você fala em estado de São Paulo, tem a grande região, mas aqui somos muito fortes aqui no interior do estado de São Paulo. Uma agropecuária muito boa, a parte de grãos, né? Então acho que tenho certeza, com esse desenvolvimento, a partir dessa reunião, dessa audiência pública que tivemos agora, em união de todas as cidades e todos os municípios, vai ser um crescimento assim de forma muito maravilhosa para todo o nosso setor. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, apresentou o projeto de aglomerado urbano da região dos Lagos há 10 anos. A iniciativa chega num momento importante para o estado de São Paulo. Mas eu lembro, prefeito Edinho, que a época que eu era prefeito aqui era o Favalesa, depois o Armando Farinazzo em Fernandópolis, o Guiço, o finado Guiço em Jales, e nós já tínhamos naquela época, 20 anos atrás, a ideia de se fortalecer essa região. Fortalecer para que a gente pudesse, Rodrigo, fazer com que ela crescesse cada vez mais, que melhorasse a vida das pessoas, pudesse trazer investimentos de grande porte aqui para a nossa região. Rio Preto hoje é a nossa capital, é a capital que segura ali os grandes investimentos, mas se nós nos unirmos, se nós nos
ficarmos sempre juntos e fazendo esse desenvolvimento regional, eu não tenho nenhuma dúvida que grandes investimentos virão para a nossa região. Nós temos grandes universidades em Votuporanga, em Fernandópolis, em Jales, em Santa Fé, e nós temos que aproveitar esses polos de educação para levar para ali, Oswaldo, a discussão, o que é que nós queremos para os próximos 20 anos para a nossa região. O vice-governador Rodrigo Garcia falou da importância de trabalhar pelo desenvolvimento do estado, principalmente para a retomada econômica do pós-pandemia. Rodrigo Garcia falou ainda dos impactos desse projeto nas próximas décadas. E o que nós estamos fazendo é isso, fazendo uma nova reorganização administrativa de São Paulo, e a Assembleia terá um protagonismo principal na decisão final dessa nova regionalização, para que a gente mostre à população que nós estamos pensando para o futuro, que essa pandemia vai passar, que nós vamos vencer e superar essa crise sanitária com a vacina, que também saiu de São Paulo, para que a gente tenha esperança de dias melhores. 874 brasileiros morreram por causa da Covid-19 em um período de 24 horas, registrado até as 8 horas da noite desta segunda-feira. São quase 463 mil óbitos desde o início da pandemia no ano passado. Mais de 16 milhões e meio de pessoas foram ou estão contaminados pelo novo coronavírus no país. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ainda está em 1.800. Especialistas consideram a situação como platô, mas ainda não avaliam como queda no número de óbitos. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde. Mato Grosso do Sul, Roraima, Tocantins, Maranhão e Paraíba apresentam tendência de alta de mortes por Covid-19. São Paulo se mantém em um quadro de estabilidade. O número de pessoas vacinadas no Brasil contra o novo coronavírus passa dos 67 milhões, 22 milhões delas já com a segunda dose da vacina. Um estudo realizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP apontou que a periferia de São Paulo concentra maior número de mortes por Covid-19, quase 3 vezes mais que a média do estado. A pesquisa também constatou que a região tem menos pessoas vacinadas contra a Covid-19. O número de imunizados com as 2 doses foi maior em regiões mais ricas do município, que tem uma população majoritariamente branca e com maior média etária. O estudo considera que a concentração da vacinação em regiões mais centrais da cidade tem relação com a maior expectativa de vida nessas áreas, já que os idosos mais velhos foram os primeiros a receber a vacina contra a Covid. Uma outra audiência pública debateu a microrregião de Catanduva. Autoridades como o vice-governador Rodrigo Garcia, os deputados delegado Olim e Itamar Borges participaram do evento. A reportagem é também da Melissa Araújo. Em seu discurso, o secretário Marco Vignoli ressaltou a parceria do Executivo com o Legislativo. As medidas adotadas pela Lesp foram responsáveis pela economia de 22 bilhões de reais, que agora serão reinvestidos no Estado, por meio de recuperação das estradas vicinais e realização de outros projetos importantes de cunho regional. Eu relembro quanta coisa que já foi feita ao longo desse período e que o Estado pôde dar sua colaboração. Nosso Nelson Jimenez aqui falando, viu o Amarante também ali. O sonho do Hospital de Câncer, o Estado pôde dar sua contribuição e muita coisa, Renata, que nós temos pela frente ao longo dos próximos anos. E nós estamos falando um pouquinho disso aqui, olhar o futuro e olhar de que forma nós vamos superar esses desafios. O Rodrigo vem hoje aqui com boas notícias, investimentos em estradas vicinais, que são sim responsabilidade dos municípios e dos prefeitos que estão aqui, mas também são do Estado, porque as pessoas moram todas aqui no nosso estado, e nós somos sim responsáveis pelas cidades e pela parceria que nós temos com cada um dos munícipes desses municípios. O deputado Itamar Borges, do MDB, vai tomar posse como secretário de Agricultura na próxima terça-feira. Durante o evento, o parlamentar ressaltou a importância da pasta, principalmente para contribuir com os projetos de desenvolvimento regional do estado, uma vez que boa parte das cidades contempladas pela nova regionalização tem forte vocação agrícola. Eu entendo que a região metropolitana, o aglomerado urbano, as unidades regionais, é
um instrumento fantástico de fortalecimento regional e desenvolvimento das cidades. E é claro, a agricultura, o agronegócio está presente em praticamente todas as cidades do estado de São Paulo. Está em todas. Mesmo na capital e na Grande São Paulo, nas cidades totalmente urbanas, nós estamos presentes através do abastecimento. E de um modo geral, em todas as cidades. E a agricultura é a locomotiva da economia do nosso estado e do nosso país. Entre as 13 cidades que farão parte da microrregião de Catanduva, algumas delas têm características de cidades dormitórios. Aumentar a oportunidade de trabalho dentro do próprio município é um dos objetivos da microrregião. O objetivo é esse, para que você possa, através de um planejamento regional, colocar a potencialidade de cada cidade, seja ela pequena ou média, em favor da região. Então, estabelecer o que Elisiário, o que Pindorama, o que qualquer cidade aqui da região possa oferecer de melhor, para que a outra não concorra e sim complemente aquilo que cada cidade tem de vocação. Então, a região, essa nova unidade regional de Catanduva vai ter este grande objetivo. Com a implantação da microrregião, as cidades terão acesso a recursos do Fundo do Estado. Dessa maneira, será possível maior autonomia no investimento das necessidades locais. Significa que essa unidade regional, que é muito importante, será integrada por 13 municípios, aqui geram um PIB de 9 bilhões e 300 milhões, um PIB per capita também razoavelmente elevado. O objetivo é criar uma governança interfederativa, ou seja, uma mesa onde sentarão os prefeitos da região, os representantes do governo do estado e também da sociedade para buscar soluções compartilhadas para problemas comuns e assim dinamizar as potencialidades da região e enfrentar conjuntamente os grandes desafios regionais. Levantamento feito nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo mostra que, até o momento, apenas 10 cidades adotaram a xepa da vacina, uma fila de espera para receber as doses remanescentes da campanha de vacinação, que são aplicadas em outros públicos, além daqueles que já são prioritários. Estão aptos a participar da xepa as pessoas com mais de 18 anos e que possuam comorbidades ou deficiência física. São poucos os municípios que adotaram essa estratégia porque geralmente não há sobra de doses. A maioria das cidades que responderam ao levantamento alegou que há menos sobras quando a aplicação é feita com a vacina da Oxford AstraZeneca, porque essa pode ser utilizada em até 48 horas depois de aberta. No caso do imunizante da Pfizer, a validade é de apenas 6 horas após a abertura do frasco. E no caso da Coronavac, de até 8 horas. Há ainda o fato de que algumas cidades trabalham com agendamento prévio para vacinação, podendo assim controlar o número de doses aplicadas diariamente. Na cidade de São Paulo, já foram aplicadas, em média, 2.046 doses remanescentes por dia, de acordo com o Programa Municipal de Imunização. Os dados são da última terça-feira e, para se inscrever na lista da xepa, basta comparecer à UBS mais próxima, munindo um documento de identificação, o RG ou CPF, comprovante de condição de risco, exames, receitas, relatórios ou prescrição médica, contendo o CRM do médico e um comprovante de residência. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.